Olá pessoal, eu sou o professor José Alberto do Luca e nesse vídeo nós vamos então resolver a lista semana 5, tá certo? Esse aqui é o meu contato, se precisar tiver alguma dúvida é só entrar em contato, tá ok? Então vamos lá rapidamente às questões, tá? Bom, primeiramente, primeira pergunta, com relação à estimativa de parâmetros, identifique as afirmações corretas. Então aqui a gente vai marcar verdadeiro ou falso para cada uma das afirmativas, tá certo? Muito bom. O parâmetro é uma medida usada para descrever numericamente uma característica da população. Está correto essa afirmação. Então vamos colocar um V aqui, tá? A segunda, estimador, valor numérico sobre um determinado parâmetro obtido a partir da amostra. Também está correto. Terceiro, objetivo dos estudos de análise ou pesquisa estatística são estabelecer resultados únicos e precisos. Isso aqui é falso, né? Porque como a estatística trabalha com amostra, sempre vai estar sujeito a um erro, né? Para todas as possíveis amostras, calcula-se o valor do estimador único. Também não, né? Sempre que você vai calcular para cada amostra, você vai ter um valor de estimador geralmente um pouco diferente, tá? Então a resposta aqui seria verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ok? Vamos lá, segunda pergunta. Tá. Aqui ele pede para completar aqui os parâmetros da população e da amostra, né? Quais são os símbolos, né, de população e da amostra. Bom, uma dica aqui é, sempre que eu falar de amostra, né, eu vou tá falando do nosso alfabeto. Sempre que eu falar de população, eu vou estar falando do alfabeto grego. Então aqui, por exemplo, para a média, né, vai ser mi, aqui vai ser o desvio padrão, vai ser sigma, e a proporção aqui vai ser pi, né, da população. Já da amostra, eu vou ter o nosso famoso x barra, né, aqui eu vou ter o S e aqui eu vou ter então o P, né? Então, portanto, a nossa resposta, seguindo aqui a ordem, né, vai ser mi, certo? X barra, né? Sigma, S, pi e P, tá bom? Essa resposta acho que não tem na resposta de vocês, mas aí já é outro departamento, tá certo? Vamos lá então para frente. Terceira. Em estatística, o intervalo de confiança é um tipo de estimativa por intervalo de um parâmetro populacional desconhecido. Com base nas aulas estudadas, assinale a alternativa correta. Bom, aqui, só para a gente relembrar aqui um pouquinho da aula, tipo, eu tenho dois tipos de intervalo, dois tipos de tabela eu posso usar, né? Posso usar a tabela Z ou tabela T. No caso aqui, quando eu tenho um N maior que 30, né? Ou o sigma conhecido, né? Então eu uso a tabela Z, tá certo? E quando o meu N é menor que 30, e aqui é maior ou igual, né? E o meu sigma é desconhecido, né? E sigma desconhecido, então eu vou usar a tabela T, tá bom? Vou usar a tabela T, tá certo? Então, no caso da média aqui, vai ser sempre o quê? X barra, mais ou menos, o intervalo de confiança, né? Mais o erro. Esse erro, no caso da Z, o erro vai ser Z, né, de alfa sobre 2, vezes o sigma sobre raiz de N, né? E no caso da T, vai ser T, né, de alfa sobre 2, N menos 1 grau de liberdade, S sobre raiz de N, tá certo? Então, a resposta incorreta é exatamente essa que eu já marquei aqui, tá? Para a utilização de intervalo de confiança com variância conhecida, utilizamos a tabela T, tá? É exatamente o contrário, né? Eu usar a tabela Z nesse caso, tá certo? Vamos lá, então, para a quarta pergunta. Levando-se em consideração o intervalo de confiança para a proporção, complete corretamente as lacunas. Bom, aqui essa aqui é bem tranquilo, né? O P aqui, então, vai ser o quê? Vai ser a minha frequência, o quê? Vai ser a minha frequência, frequência relativa, né? Que vai ser a minha frequência relativa, tá certo? Relativa. Essa aqui vai ser minha frequência absoluta, né? Absoluta. E aqui vai ser o tamanho da amostra. Pronto, isso aqui é bem tranquilo, né? Tamanho da amostra, tá bom? Vamos lá para a próxima, então.
aqui então. De acordo com as aulas sobre intervalo de confiança, né, para a proporção em média com variância desconhecida, assinale a alternativa correta. Ou seja, quando é desconhecida, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a distribuição T, né? Lembra disso, né? Que a gente viu lá na terceira ali. Então, quando a variância é desconhecida, a variável T tem distribuição T, distribui com n-1 grau de liberdade. Então, essa aqui é a correta. Tá certo? Isso aqui a gente viu aqui nessa segunda aqui, ó. Na terceira pergunta, né? Ó, n-1 grau de liberdade. Ok. Bom, vamos então à sexta pergunta. Faça uma associação, né? Então, eu tenho VC, que é a variância conhecida, VD desconhecida, intervalo de confiança. E aqui eu tenho algumas afirmativas. Parâmetro a mostrar com probabilidade 1 menos alfa. Então, isso aqui é um intervalo de confiança, tá certo? Tá certo. Distribuição normal, variância conhecida, né? Eu uso a normal. Distribuição T-student, variância desconhecida, né? E, finalmente, grau de liberdade que compensa o erro, também a variância desconhecida, que é a tabela T, né? Então, como é que fica a resposta? IC, né? VC, VD e VD, tá bom? Ok. Vamos então à última pergunta. O gráfico abaixo, analise o gráfico abaixo e assinale a alternativa que indica corretamente a área do gráfico apontada. Bom, essa área do gráfico apontada, na verdade, é o erro, né? Que é dado por alfa. Como eu estou dividindo no meio, né, o alfa, né? Então, essa área aqui, ó, é exatamente isso, né? Alfa sobre 2. E aqui também é o alfa sobre 2, tá certo? Tá certo? Lembrando que o gama, né, mais o alfa, ele é 100%. Ou seja, a confiança, né, mais o erro, tá certo? Então, a confiança mais o erro dá 100%, tá ok? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Boa sorte para vocês, desculpem o atraso em postagens, eu tive muito enrolado essa semana, espero que a próxima semana seja mais fácil para todo mundo, tá ok? Muito obrigado e uma boa noite.